Deixa eu comentar com vocês várias coisas dos jornais, né? Primeiro vamos começar com a história do pacote do governo. Vocês olharem a Folha de São Paulo hoje, vocês vão ver que a entrevista que ela escolheu para hoje é bem significativa, né? É o Lisboa, um rapaz, né? Um senhor, mas já bem mais jovem do que eu, que é um economista, mas que tá lá na banda neoliberal. E ele já veio com o papo do pacote de que o governo não é transparente, não se sabe o que vai acontecer. Então, os investidores estão fugindo do Brasil. É incrível porque ele não conseguiu convencer nem mesmo o entrevistador, que é da Folha de São Paulo. Chega um determinado momento da entrevista, os entrevistadores perguntam assim para ele, né? Mas essa história de investidor sair do Brasil, essa história de ir pro dólar, não será alguma coisa, um efeito especulativo contra o Brasil? Sabe qual é a resposta dele? Não, não é. É que Não, preste atenção na resposta dele, vocês vão cair de costa. É que os investidores, eles, no começo do governo, esperavam muito do governo. Eles esperavam, não é, que o governo fizesse uma contenção de gastos, e então eles ficaram esperando. Só que agora o governo fez um pacote que não deixa claro, e eles já perderam muito dinheiro nessa espera, então eles estão indo embora. Gente, primeiro, não há um movimento especulativo. Quando é que não há um movimento especulativo? O mercado, uma parte dele é pura especulação, por definição. Senão não tem alta e baixa, e só se faz o mercado no jogo da alta e baixa. Então, por definição, o mercado é isto. Então ele vai contra a definição do mercado. Pronto. Já mostra o caráter completamente ideológico da entrevista. Aí, 2. Os investidores, no começo do governo, ficaram porque acreditaram no governo. Gente, vocês todos, nós todos, vocês se lembram o bombardeio que foi no começo do governo, do mercado contra o Lula? Dizendo que eles iam sair, que eles já estavam saindo, que o Brasil tinha ido pro buraco, que o governo não era um governo gastador. Agora ficamos sabendo que eles não foram. Que eles estão aqui investindo, esperando e perdendo milhões, bilhões, trilhões, quaquilhões, quinquilhões, tadinhos. Não bate, né? Não bate as informações. Agora, se você vai no jornal O Globo, lá numa notinha, numa reportagem pequena, você vai ver o contraponto. Um cara, um CEO da indústria de calçados desportivos, principalmente, brasileiro, chegam para ele e fazem uma entrevista para ele, entrevista da segunda. Então, olha que coisa interessante, né? A Folha faz a entrevista em cima de um economista neoliberal, e depois o Globo faz uma entrevista em cima de um produtor de sapatos brasileiro. Sabe o que ele diz? Pô, eu tô super contente com essa alta do dólar. Porque com a alta do dólar, o sapato brasileiro fica competitivo contra o chinês e contra o americano. E o mais interessante ainda, né?
além dele ficar competitivo, porque nós estamos oferecendo um produto e lá fora tem o dólar que está maior do que o nosso dinheiro, além disso, no mercado interno, que está crescendo por conta da baixa do desemprego, eu posso vender mais aqui, porque as pessoas param de importar. Sacaram? Perceberam o contraponto entre as duas entrevistas? É a velha e boa história do professor Bresser Pereira. Qual? A tal da doença holandesa. Lembram? Quando eu explicava aqui sobre a doença holandesa, o que é? Você tem que encontrar um ponto em que a taxa de câmbio seja não muito alta, nem muito baixa. Ela é um elemento que você encontra empiricamente. Você vai testando e de repente a taxa de câmbio fica excelente para a indústria, não talvez muito boa para os aplicadores e talvez bastante interessante para o agro. E é o que aconteceu agora. Os aplicadores fizeram um movimento especulativo, subindo o dólar. Resultado, a indústria ficou competitiva. E o agro não pode reclamar porque ele exporta em dólar. E ele não tem competidor à altura. Resultado, o agro está ganhando, a indústria está ressurgindo e os especuladores também estão ganhando. Só está reclamando quem? O porta-voz do mercado, que é pago para isso, que é o Marcos Lisboa, economista. Ou seja, reclamando daquilo que eles mesmos fazem. E eles não vão embora coisa nenhuma. Porque os juros pagos no Brasil são juros que ele não encontra em lugar nenhum do mundo. Sem contar o fato de que o Marcos Lisboa é um cara de pau de dizer que está falando de investidores. Ele está falando de aplicadores. Caras que ganham dinheiro na aplicação, mas que não investem um centavo na indústria brasileira. Então, tá aí o engodo da entrevista de segunda da Folha de São Paulo, bem explicadinho, né? E vocês podem ver que não vai colar esse papo deles, não. Sem contar que na própria entrevista ele admite que a economia do Brasil vai bem, que é um momento excelente da economia, que o Haddad deveria aproveitar para cortar mais. Só que já está bastante cortado, gente. Está bastante cortado. Vou dar só um detalhe para vocês do que aconteceu particularmente conosco, né? Mariângela foi prestar a prova de residência. Ainda não saiu o resultado, mas uma coisa ela já sabe: o grau de dificuldade da prova da USP foi alguma coisa tão fora de órbita que acabou a prova. Cadê os cursinhos? Os cursinhos que resolvem as questões, né? Cadê? Não aparecia. De tão difícil que foi, não havia resolução. Os caras demoraram para aparecer. E quando apareceram com os vários tamanhos. Não estavam conseguindo. Os professores do grau de dificuldade. Aí eu pergunto para você: por que esse grau de dificuldade? Simplesmente porque está se restringindo, está com uma perspectiva de não entrar muita gente para pegar a bolsa de residência. Porque vocês sabem que bolsa ela vem no pacote e aí ela é distribuída por áreas, tanto para residência como para mestrado e doutorado. E quem faz a distribuição são os diretores internos e o reitor. Então, quando você vê que alguma coisa foi mais difícil do que além da conta, é porque está restringindo a entrada. Está restringindo a entrada.
vai oferecer um tanto de vagas, restringe a entrada a ponto da nota de corte e não deixar nem mesmo o cara entrar na vaga que prometeu, de modo que vai sobrar a bolsa, muito provavelmente, para alimentar pessoas que já estão. O que significa isso? Corte de gastos. Isto é nitidamente efeito de corte de gastos. E é geral, porque quando você pega um corte de gastos no âmbito federal, ele se reproduz em todas as escalas, inclusive na USP. Mesmo que a USP tenha o orçamento ligado à arrecadação de São Paulo. Por quê? Porque no caso das bolsas, elas não são ganhas a partir de mecanismos estaduais, elas são ganhas a partir de mecanismos federais. Mesmo nas universidades estaduais, você tem um cômputo de bolsa que vem do âmbito da CAPES geral. Mesmo no caso da residência, mesmo no caso dos hospitais. Então, você nota o efeito na sociedade, que é um efeito que vai bater no funcionamento do hospital, portanto, na saúde, e na formação do médico, portanto, na educação. É as duas áreas que são atingidas diretamente. Mas ainda assim, para os arautos do mercado, não é para o mercado, é para os arautos do mercado, para os faladores, para os economistas que servem de porta-vozes do mercado, né, para chorar. Para esses o corte não é suficiente, não é transparente, não se sabe muito bem se vai cortar. E o déficit está aumentando. Por quê? Porque eles fazem o cálculo só do gasto, eles nunca fazem o cálculo do PIB. Eles nunca calculam que o PIB pode aumentar se o governo melhorar a sua arrecadação e a sua produção e sua própria atividade econômica. Não, eles fazem a projeção só do gasto. Então tá aí, gente. Tá bem claro pra gente entender. E tá muito claro também pra gente entender o porquê a gritaria. Ora, porque nós estamos exatamente no meio do governo Lula. E já se está especulando quem é o candidato. Tanto é que aparece essa questão na entrevista. E o Marcos Lisboa já começa a depreciar a atividade do Haddad, porque todo mundo sabe que o Haddad é herdeiro político do Lula. E hoje a Dora Kramer, aquela mulher que tem aquela cara que assusta qualquer criança, né, já começou também. Ah, Haddad perdeu chance de ser candidato porque o Lula o enquadrou. Ué, mas se o Lula o enquadrou, se ele tá fazendo a vontade do Lula, aí que ele tem chance. Porque o cabo eleitoral é o Lula. Ou ela esqueceu que o Lula ganhou 3 vezes a eleição para presidente e o candidato dela não ganhou nunca mais, que são os caras do PSDB. Hã? Tá aí, né, gente? Tá aí. Eu ia comentar mais com vocês, até vou, acho que até dá nesse mesmo percurso aqui, comentar umas coisinhas agora sobre o Bolsonaro. É que o Bolsonaro vai entrar na justiça para tentar inviabilizar o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, como aquele que julga o processo dele, né? Ele está dizendo que o Alexandre de Moraes está sendo acusado de vítima de um planejamento de assassinato. Então, portanto, se ele é parte, se ele é vítima, ele não pode julgar. Tem 2 erros e por isso o Bolsonaro vai perder na justiça. Não vão afastar o Alexandre de Moraes. Pode escrever aí o que eu tô falando. Não vão. Pode escrever. Não vão afastar. Primeiro erro. Esse é o erro de conteúdo. Se você fala que o Alexandre de Moraes é vítima de assassinato, você está assumindo que houve um plano para assassinar. Isso é uma burrice imensa. É uma burrice imensa, porque a própria Folha de São Paulo hoje já está revendo posição, mostrando que o plano é uma coisa maluca, que o relatório da Polícia Federal, hoje a Folha de São Paulo endossou todos os nossos vídeos, começou a mostrar que o relatório da Polícia Federal não consegue dar conta de incriminar o Bolsonaro, só consegue incriminar, e assim mesmo por tabela, o Kid Preto que está preso, que é o Fernandes.
Agora o Bolsonaro vai e faz um pedido assumindo que não quer o Alexandre de Moraes lá porque ele é vítima, ou seja, ele é realmente alguém que poderia ser assassinado. Quer dizer, isso é admitir uma coisa que não podia ser admitida e nem deveria ler. É interessante que a imprensa não lê o relatório e fala, a esquerda não lê o relatório e fala, e agora eu descobri que os advogados do Bolsonaro também não leem o relatório e falam. Bastou o relatório ter 1000 páginas que ninguém abre. É impressionante, né? Pô, bicho, pode abrir que dá pra ler assim, é impressionante. Aí o outro erro é técnico, não é de conteúdo. É qual? O Alexandre de Moraes pode julgar sim, por quê? Porque ele não é vítima. Ele não é vítima. O que está sendo feito, a investigação do Alexandre de Moraes, não é sobre ataques a ele ou a qualquer outra pessoa. A investigação continua sendo aquela de atos antidemocráticos para quebrar a ordem institucional do país, mas que tem origem nos ataques ao STF. Então, este tem origem nos ataques do STF, é que faz com que o juiz seja o Alexandre de Moraes, escolhido em sorteio pelo próprio STF. Então, qualquer desdobramento deste processo, o juiz já foi escolhido, seja ele citado no interior do processo ou não. E o Barroso já deu esse parecer. Mas eles entraram de novo pedindo o afastamento do Alexandre de Moraes e vão perder. Vão perder. Vocês vão ver que vai manter o Alexandre de Moraes e, vai ficar cada vez mais difícil o Bolsonaro provar inocência, porque ele não consegue não fortalecer a ideia de golpe a cada pronunciamento que ele dá. A cada pronunciamento que ele dá, o desmentido dele acaba fortalecendo elos que o relatório não aponta. Olha só o nível de burrice dessa cavalgadura. Bom, não é que o relatório também é tão mal feito que é capaz dele se safar mesmo com essas burrices do advogado. Porque basta pegar o relatório e ler que não tem jeito, né? E na hora do vamos ver, vai ser lido. É que nem a história do Lula. Na hora do vamos ver, alguém senta e acaba lendo e vê que não dá. Para o Bolsonaro ser incriminado é muito difícil, mas ele é capaz. Porque ele tem tanta ciúmes do Lula ter sido preso, que ele também quer ser preso. Eu acho que o grande lance dele é ser preso e aparecer um homem de nome Janjo para estuprá-lo na cadeia, e depois ele sair e casar com esse homem. Ele quer tudo igual, tudo igual. Claro, só o sexo que não pode ser igual, dado o fato dele não corresponder à masculinidade que ele proclama. A paixão dele por cacetete de milico não desmente. E é o passado, o histórico dele, de atleta no banheirão, né? Ele era o mais veloz do banheirão. Os caras falavam, ó, o sabonete, e ninguém conseguia catar, porque ele já estava de 4 a 1000 anos-luz antes de qualquer um. E aí, o sargento chegava. Daqui a pouco a gente volta.